Todas as obras artísticas, em maior ou menor grau, possuem um propósito, seja induzir ou sugerir a reflexão sobre a sociedade em que foram criadas, sobre o tempo em que estão inseridas, como forma do artista colocar para fora aquilo que ele está sentindo, ou a fim de passar uma mensagem para o espectador para que este pondere sobre si mesmo e sobre sua própria condição humana. A Chegada conta a história de Louise Banks, uma renomada linguista que recebe a missão de se comunicar com uma raça alienígena que acabara de chegar na Terra. No filme, acompanhamos os esforços de profissionais de diversas áreas do conhecimento enquanto tentam estabelecer quem são os visitantes e o motivo de estarem aqui. Enquanto isso, também somos apresentados à jornada pessoal de Louise, que num primeiro momento parece não conseguir conter as memórias de seu relacionamento com a filha e com o marido que descobrimos posteriormente que ela conheceu durante a missão de comunicação com os visitantes. É revelado que os heptapods, como são chamados os alienígenas, enxergam o tempo de forma cíclica, experimentam passado, presente e futuro simultaneamente. Isso reflete também em sua linguagem, ou seja, sua forma de comunicação molda sua percepção do tempo e da realidade. É por esse motivo que suas frases, entre aspas, são uma série de círculos, sem começo, meio e fim. É uma das representações cinematográficas que melhor explica como funciona a hipótese de Sapir-Whorf, conhecida também como relativismo linguístico. Difundida nos primórdios do século XX, a hipótese defende que a linguagem influencia a forma com que percebemos o mundo. Nos anos 1950, um estudo realizado com uma tribo indígena do sul dos Estados Unidos mostrou que seus habitantes tinham dificuldade em separar as cores laranja e amarela, pois em seu dialeto não existiam duas palavras distintas para definir as respectivas cores. Isso também remonta aos estudos do linguista Edward Sapir, que defendia que os indígenas americanos do sul dos Estados Unidos possuíam uma visão de mundo diferente dos que falavam a língua inglesa, visto que seu dialeto não diferenciava a conjugação dos tempos verbais. Por essa razão, os indígenas tinham dificuldade em entender o conceito de temporalidade, muito abstrato para eles, mas de forma intuitiva, conseguiam entender que a questão do tempo era relativa e dependia do indivíduo que o percebia. Esse conceito também alude à teoria da relatividade de Albert Einstein, que defende que o tempo é percebido de forma diferente de acordo com o ponto de vista de cada indivíduo. À medida que interage com os heptapods e passa a entender sua forma de expressão, Louise começa a perceber o tempo de forma diferente. A linguagem mais usualmente utilizada pelos humanos é construída de forma linear, portanto percebemos o tempo dessa forma, com um começo, meio e fim. Porém, Louise, ao compreender a língua dos heptapods, que é construída de forma circular, passa a entender o tempo de forma cíclica. Em um momento-chave do longa, Hannah, filha de Louise, pergunta à mãe o porquê dela ter escolhido esse nome para ela, e a linguista responde que seu nome é um palíndromo, ou seja, uma palavra que pode ser lida de trás para frente e vice-versa, sem alteração no sentido, estabelecendo assim uma conexão entre a origem de seu nome e a língua heptapod, que pode ser lida de trás para frente e vice-versa, sem alterar o sentido da mensagem. Em sua última interação com os alienígenas, um deles afirma que Louise tem a arma e que deveria usá-la. É nesse momento que ela percebe que a arma a qual o alienígena se referia era a linguagem. Ao atingir tal percepção, a protagonista compreende que as cenas envolvendo sua filha ainda irão acontecer e que ela tem a oportunidade de experimentar o presente, passado e futuro de forma simultânea, assim como os heptapods. Quando isso ocorre, há o total entendimento entre humano e alienígena, um laço por assim dizer, o que no final das contas, salvou o mundo. As ideias apresentadas no longa também se encaixam com o paradoxo de Bootstrap ou paradoxo ontológico, que é um paradoxo existente na teoria de viagem no tempo que determina que um objeto ou informação pode existir sem ter sido criado. Quando é enviado de um determinado ponto de partida e é recebido no presente, ele se torna o próprio objeto enviado. Considerando esse conceito como verdade, também não existiria um início e um fim propriamente dito, apenas o meio, a jornada, conectando o passado e o futuro de maneira cíclica. O paradoxo, no entanto, reside no fato de que o causador de um determinado incidente foi originado por ele próprio ou quando o próprio objeto de origem foi gerado por ele mesmo. Essas ideias se conectam de maneira contundente com a teoria do relativismo linguístico proposta por Sapir-Whorf e com a teoria da relatividade defendida por Albert Einstein. O grande diferencial do longa em relação a outras obras de ficção científica é que ela assume que a comunicação é essencial para a formação de laços uns com os outros, ou com seres diferentes de nós, e que mesmo que falemos línguas distintas e tenhamos culturas divergentes, precisamos trabalhar juntos para construir um mundo melhor. Um dos grandes obstáculos enfrentados pelos personagens são justamente as falhas na comunicação que possuem consequências alarmantes para a humanidade. Quando, por exemplo, os heptapods apresentam um símbolo que em sua língua representa arma ou ferramenta, os militares encarregados da missão entendem isso como uma ameaça e a solução que encontram é bombardear suas naves.
Os militares afirmam que os outros países que receberam a visita dos heptapods encerraram as comunicações entre eles e que estão irredutíveis em atacar, quando na realidade os alienígenas queriam ajudar a humanidade e a si próprios, oferecendo sua linguagem de presente. Mas no momento em que Louise consegue intervir, argumentando que a comunicação alienígena é a ferramenta para entender o passado e o futuro, e contactando um general chinês e proferindo as palavras que sua falecida esposa lhe dissera em seu leito de morte, foi possível interromper os ataques, permitindo que as naves deixassem o planeta. Em um momento chave do longa, Ian, matemático da missão e o homem por quem Louise viria a se apaixonar, se casar e ter sua filha, confessa à professora que admirava o fato desta poder caminhar entre os labirintos e armadilhas da linguagem, sendo que ele tinha problemas para se comunicar, ao que ela responde que, por ironia, você pode estudar e entender a comunicação e ainda assim como ela, permanecer solteira. Pode-se entender nessa cena que por mais que usemos a razão para criarmos e utilizarmos as ciências, como a matemática e a linguística, ainda assim não é possível deixar de lado o emocional e a comunicação para criar laços e nos conectarmos com nossos semelhantes. A falha na comunicação contribui para a solidão sentida pelos personagens, e é no momento em que se abrem e se expressam que eles tornam-se capazes de encontrar um antídoto para o afastamento. Pode parecer contraditória ou estranha a decisão de Louise de não contar ao marido que sua filha sucumbiria ao câncer em sua adolescência, ou até mesmo de decidir ter sua filha, uma vez que a linguista tinha pleno conhecimento do que aconteceria no futuro e teoricamente poderia evitá-lo. Porém, é preciso entender que num cenário cíclico, como o apresentado no filme, a escolha é feita antes mesmo de qualquer ciência sobre ela. O que melhor ilustra esse fenômeno é que Louise já estava tendo visões do futuro com sua filha no começo da história, ou seja, ela já tinha engravidado, sido abandonada pelo marido e sofrido com a perda da garota. Mas devido à ordem confusa de um tempo sem começo, meio e fim, ela só viria a entender plenamente isso e sua decisão, ao compreender completamente a língua alienígena. Ian, que não tinha essa percepção apurada e distinta da realidade, era incapaz de compreender as escolhas de sua ex ou futura esposa, e por isso ele e Louise não permanecem juntos no final. No entanto, a obra se mantém otimista a respeito de como seres humanos precisam aprender a se comunicar para compreenderem a si mesmos e aos outros. Louise, ao aprender a língua dos heptapods, consegue ver toda a jornada de sua filha do início ao fim, e mesmo ciente de que esta ficaria doente e faleceria, terminando sua vida de forma dolorosa, a linguista ainda assim decide embarcar nessa jornada e a abraça, porque o que importa é justamente a jornada, e não como ela termina. Não é à toa que o filme começa e termina com a música de Max Richter, On the Nature of Daylight, em português, Na Natureza da Luz do Dia, cujo título pode ser interpretado como a chegada de uma nova vida, ou um novo amor, e também combina com o título do filme, que pode significar tanto a chegada dos heptapods, quanto a chegada da filha de Louise ao mundo. O filme mostra-se bastante interessado em mostrar a jornada pessoal de Louise Banks, e se diferencia de outros exemplares do gênero que investem mais em efeitos visuais chamativos do que no dilema de seus personagens. Portanto, A Chegada é sobre uma mãe contando a história de sua vida, e em vários sentidos, é uma história sobre comunicação, o poder de decisão e o livre-arbítrio, pois pode até parecer que não, mas a personagem escolheu ter sua filha. Louise preferiu amar e ser amada, sentir a dor, luto e as desilusões, mas também as alegrias, porque em última instância é bem mais recompensador do que não sentir coisa alguma. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.